Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2025. É terça e todas as terças são regidas por Marte, que é Áries na mitologia, que é o nosso deus da guerra, dos conflitos, das lutas, das disputas. Também fala sobre o nosso sistema imunológico, vai falar quais são as nossas armas, as nossas armaduras, as nossas ferramentas para lutar, para ir à guerra, para conquistar o que a gente quer e também muitas vezes pelo que a gente luta também. Então olhar ali no seu mapa a casa onde você tem Marte, você vê os temas que às vezes você pode ou entrar em conflito ou lutar por, e também e também o signo. Então o signo também ele dá as ferramentas. Então a gente pensando que no céu de agora Marte está em Câncer, eu já trouxe essa visão muitas vezes do Marte em Câncer, que pode ser um guerreiro com roupas para cuidar, ou às vezes a arma do caranguejo é muitas vezes a pinça ou a carapaça. Tem essa armadura também de proteção emocional. Tanto que o Marte em Câncer ele é visto de uma forma mais defensiva, mais protetiva, então não tem essa tendência de ir à luta diretamente. Às vezes vai meio de lado, é só a gente pensar no comportamento do caranguejo que anda de lado. Tem essa questão de ficar indo para a terra, indo para a água, então tem essa ciclicidade, tem essas fases, enfim, a gente pode associar com algumas correspondências relacionadas ao signo de caranguejo. E pensando no mito, Câncer está muito relacionado com Hera, que é a mulher de Zeus, de Júpiter, que é essa deusa dos compromissos, do casamento, do lar. Então o caranguejo é mandado para matar Hércules e ele acaba sendo morto por Hércules. Ele acaba sendo pisado, mas de qualquer forma ele é enviado pelo céu por honra para a deusa Hera, né? Por esse comprometimento, por essa lealdade à deusa. Enfim, o Marte em Câncer ele é conhecido então por ser um Marte em queda, porque tem essa dificuldade mesmo de ir para a luta, né? De ter armas. E lembrando que então ele agora saiu da retrogradação, ele está direto, então a gente tende a avançar nessas nossas lutas, nessa nossa vontade de ação, de impulso, de energia, essas questões que eu mencionei do sistema imunológico também, da gente pensar nisso, como que o nosso corpo se defende, né? O que a gente dá para a nossa imunidade, para o nosso corpo se defender. O que mais que eu estava pensando em falar? E lembrar que como o Câncer é regido pela Lua por domicílio e por Júpiter por exaltação, a gente sempre olhar aonde está a Lua e aonde está Júpiter para entender mais sobre esse Marte, enquanto ele estiver no signo de Câncer. Então Júpiter está em Gêmeos, inclusive hoje vai ter um aspecto da Lua com Júpiter no final do dia. E então a Lua saiu do signo de Capricórnio e ingressou em Aquário. Então se antes tinha muito essa questão do controle emocional, agora na Lua em Aquário a gente pode pensar que se volta mais para essas questões mentais, do coletivo, das tecnologias, tá? Então trazendo algumas possibilidades pensando nesse regente do dia, tá? Então quando o Marte está em Câncer, as batalhas elas tendem a ser muito internas. Então a gente está conectada ali com as nossas memórias, com a nossa ancestralidade, às vezes questões familiares, questões de nutrição. Então eu vi muito assim esse Marte em Câncer retrógrado trazendo velhas lutas, sabe? Então aquilo que às vezes a gente achou que já tinha superado, já tinha vencido, às vezes reapareceu mesmo para dar, acho que esse golpe final, sabe? Tipo, isso aqui encerrou. Pensando até que Marte fala sobre cortes, então esse momento de realmente cortar ali na raiz, tá? Então você pode ter sentido isso. Que mais que eu coloquei aqui no horóscopo? Deixa eu ver. Então também, sempre que é um dia regido por Marte, eu sempre acho legal a gente refletir sobre a nossa agressividade, sobre então quais são essas nossas ferramentas, as nossas armas, as nossas estratégias. Então, pensando na Lua, que vai falar em Câncer, que é regido pela Lua e fala sobre o nosso corpo emocional, então quais são as estratégias que a gente tem para lidar com as nossas emoções, para liberar as nossas emoções, até para se conectar com a nossa intuição também, que é uma característica da Lua, é uma regência da Lua. E uma coisa que eu estava pensando também quando eu estava escrevendo o horóscopo é de como é difícil a gente ter figuras femininas marciais, nesse sentido mesmo de filme, às vezes, de cultura, assim, da gente pensar nesse arquétipo. Agora eu acho que está tendo esse resgate, então a gente pode pensar
nas orixás a gente tem essa referência, tem algumas deusas como Atena, Ártemis, que trazem essa referência guerreira, mas de muitas vezes o quanto a gente nasce sem uma referência. Se você tem planetas em Áries, normalmente você pode ter isso dentro da família, mas para a maioria das pessoas, para a maioria das mulheres, é difícil acessar esse arquétipo, essa energia da agressividade, de colocar a sua agressividade no mundo. E quando eu falo agressividade, é assertividade, é ser direta. Ontem eu até estava falando com uma amiga que tem Marte em Áries, falando dessa expressão da raiva, e eu estava dando a ideia dela fazer aquele tiro ao alvo, assim, sabe? Que seria uma forma muito do Marte em Áries, porque Áries vai muito direto ao ponto. Então fala dessa energia que se lança, que vai... Então, às vezes, uma forma mesmo, né, de liberar esse estresse, liberar a ansiedade. Tava pensando nesse Marte em Áries, então pode ser interessante. Mas voltando para esse raciocínio, é pensar quais são essas figuras de mulher que luta, de mulher que vai à luta. Inclusive, ela tá aqui na live. Oi, Su. Então, é pensar muito nessas referências guerreiras que a gente tem. Como que é essa mulher que muitas vezes ou tá cansada de lutar, ou às vezes não tá lutando por si, tá lutando pelos outros. Então, observar como que a gente lida com esse arquétipo. Quais são as nossas referências? Eu lembro até, acho que no começo da minha terapia, a minha psicóloga, ela perguntou assim, quais eram as minhas referências de mulheres guerreiras? E eu não tinha nenhuma, não vinha nenhuma assim pra minha cabeça. E eu até comecei a procurar algumas, daí eu lembro que quando lançou aquele filme Mulher Rei, me veio uma identificação assim muito forte com essa força guerreira, com essa força de lutar mesmo, e de lutar pelos seus próprios ideais, lutar por si mesma. Então eu acho muito legal a gente ter essas referências, porque isso fica ali no nosso campo simbólico. Então às vezes quando a gente tem que acessar essa força, a gente fala, nossa, eu não sei o que é isso, eu não tenho nenhum simbolismo, nenhuma criatividade para gerar isso no meu corpo. Então eu vejo quanto livro, música, filme é importante para a gente ter esse repertório simbólico. Para às vezes até realmente fazendo atividades marciais, porque na hora que a gente precisa se defender, o nosso corpo, ele sabe que pode, ele sabe que não precisa ficar em silêncio, ele sabe que não precisa reprimir. Então vem muito isso da gente propiciar mesmo essa atividade mais guerreira, essa nossa força de lutar, de combate. Porque é isso, se a gente não tem Marte, né, o planeta, essa energia marcial na nossa vida, a gente não luta nem contra os invasores do nosso corpo. Então vem uma gripe e a gente já cai, sabe? Então a gente precisa dessa força para dar limites também, para entender. A Marte, ele vai falar da nossa energia vital. Então quando a gente não permite a expressão da nossa raiva, a gente fica sem vitalidade, a gente não consegue fazer nada. Tanto que muitas das práticas que a gente faz no grupo de meditações tântricas é focado nisso. É em expressar qualquer energia bloqueada, mas principalmente a raiva, porque eu acredito que essa que é uma das que a gente mais bloqueia e cria tensão. Então é importante ter, eu acho que eu até falei isso ontem também no horóscopo, é importante a gente dar ferramentas para o nosso corpo. Então, corpo, você pode se expressar corporalmente assim quando você sentir raiva. Você pode escrever, você pode falar, você sabe? Então, dar esses mecanismos e ir experimentando o que adianta, o que serve pra você. Porque a gente precisa dessa energia, ela é importante, senão a gente fica sem energia de vida, sem vitalidade. Me lembra muito também a carta da força do tarô, que tem muita relação com isso, sabe? Da gente direcionar essa nossa energia que às vezes é mais instintiva, mais agressiva, às vezes até possessiva, territorialista, é a gente direcionar para ela onde a gente quer, mas é uma energia que é essencial, porque senão a gente fica sem esse nosso poder pessoal, fica sem essa vitalidade mesmo, tá? Então uma defesa aqui por Marte, e eu tenho Marte em Câncer, então eu sei quanto é importante a gente desenvolver essa força. Eu fiz um caminho assim de testar de várias formas, assim, desde atividades marciais, atividades de exercício físico, sabe? Então é sempre testando de terapias corporais para ver o que funciona e o que teu corpo está precisando no momento. Então sempre se coloquem para experimentar. Tanto que a gente fala que o nosso grupo de estudos de meditações, o grupo de meditações tântricas é um grupo de estudos, que é pra gente se colocar nesse laboratório, de estar sempre experimentando, tá? De estar sempre testando, assim. E às vezes um dia uma meditação serve, uma prática serve, mas no dia ela não tá servindo, sabe?
Então eu acho que é vocês ir testando. Ah, será que isso aqui ajuda pra eu liberar minhas emoções? Às vezes, igual eu trouxe, acho que também na lua escorpião, às vezes é dar uma sacudida. Tem estudos que mostram que quando o animal ele tá em estresse, desse fuga ou luta, ele dá uma sacudida, sabe? Acho que quase todos os animais fazem isso. Eles estão em estresse, eles dão uma sacudida. Só que a gente não faz isso. A gente não descarrega essa nossa energia, esse nosso estresse. Então a gente precisa buscar. Por quê? Porque naturalmente o nosso corpo até poderia ter isso, mas de tanta repressão a gente não permite. Ontem também eu tava falando, quando eu falei do mito de Pan, agora não sei se foi ontem ou ontem, o mito de Pan que é relacionado ao Capricórnio, que na mitologia o Pan ele dá um grito. Então o grito a gente pode pensar nesse movimento de catarse também, sabe? Então às vezes a gente precisa gritar. Seja para espantar os inimigos, seja pra gente mesmo tomar consciência dos nossos medos, da nossa insegurança, sabe? Então, vivenciar também esses momentos. Enfim, algumas ideias aqui que vieram na minha cabeça. Ah, e no Spotify eu deixei um episódio, acho que foi ontem, de Marte em Câncer para todos os signos ascendentes. Então, eu analiso a casa que o Marte está atravessando e também as casas regidas por Marte. Então, Marte ele rege o signo de Áries e de Escorpião. Então, eu também analiso essas duas casas, então, para saber mais os temas que podem agora se movimentar com esse movimento direto, tá? Então, é isso. Eu falei bastante sobre Marte. Vamos pro primeiro aspecto do dia. Então, 00:28, a Lua ela ainda estava em Capricórnio e ela fez um sextil com Netuno, que representa muito o nosso inconsciente emocional. Então, para quem estava dormindo, a gente pode pensar nesses sonhos mais aprofundados, né? Facilitando esse contato com o nosso inconsciente. Então, nessa temporada pisciana, mas eu acredito que sempre, quanto é importante a gente perceber os nossos sonhos, os simbolismos que estão vindo através dos sonhos, é porque em signos de água, principalmente de peixes, isso fica mais fácil de acessar, tá? Então, Netuno tá em peixes, então às vezes é você se dar o comando, a hora que você vai dormir, se dá um comando, eu vou lembrar do meu sonho, a hora que eu acordar, eu vou anotar os meus sonhos, deixa ali o celular, um caderno, o que você sente que é mais fácil para você anotar, às vezes você grava um áudio, porque às vezes você entende o simbolismo depois, sabe? Então é muito interessante para você ir tendo essa análise do seu inconsciente. É uma forma da gente acessar o nosso inconsciente, pescar esses nossos simbolismos. Igual eu trouxe ontem também, que muitas vezes o nosso inconsciente, quando ele não tem, eu acho que eu até coloquei isso no horóscopo também, no canal de transmissão. Quando a gente não propicia um espaço para o nosso inconsciente se expressar, fala assim, ó, aqui é o seu lugar. Ah, através de uma pintura, de uma arte, de uma dança, não sei o quê. Muitas vezes ele vai num lugar que é mais acessível, assim, é mais... E é o quê? Muitas vezes o nosso corpo. Então daí aparece umas dores que você não sabe de onde que é. Parece que, na verdade, elas são mensageiras, elas têm simbolismo, mas eu acredito que quanto mais a gente organiza, assim, né, uma coisa bem virginiana, bem o lado oposto de peixes virgem, a gente fala, ó, esse aqui é o espaço que você tem, expresse. A gente consegue direcionar mais. Então, que vai muito também o que eu comentei no começo, né, de Marte, ele ser essa direção também, da carta da força, do tarô e tudo mais, tá? Então, eu sempre tô aconselhando vocês a anotar os sonhos, escrever diariamente. Então, quando a gente acorda, esse fluxo do nosso pensamento, escrever tudo, sabe? Escrever algumas páginas, porque é um processo de limpeza, é um processo de captar também ideias que às vezes a gente esquece. Então, esse momento tá muito fresco, esses primeiros minutos, tá? Então, se possível, comecem com isso, comecem a escrever. Então, 2h40, a Lua ela saiu do signo de Capricórnio e ingressou em Aquário. Então, tanto Capricórnio quanto Aquário, eles são regidos por Saturno. Aquário ainda na astrologia moderna tem essa regência de Urano, mas pensando nas qualidades, então Capricórnio é um signo de terra cardinal, Aquário é um signo de ar fixo, então tem uma mudança ali das questões mais práticas, terrenas, e vai para o mental, vai para o coletivo. Então a gente pode pensar que as nossas emoções, lembrando que a Lua está minguando, então as nossas emoções, a nossa percepção emocional, ela vai muito agora para essa relação com a nossa mente. Então Aquário sendo um signo de ar, o que a gente pode relacionar com o ar? Os nossos pensamentos, as nossas ideias, a respiração.
o cheiro, o som também, que se propaga pelo ar. Então a gente pode trazer essa relação, essa percepção sobre isso. Dentre as partes do corpo, aquário rege a panturrilha. Então às vezes é uma parte, para você que tem bastante aquário no mapa, que é mais sensível, por exemplo. Então a gente pode trazer essas coisas para consciência, para ir acompanhando esse movimento da Lua. Lembrando que a Lua vai falar sobre o nosso ritmo, o clima, o humor do dia. Então, pensando que está minguando, e na quinta a gente começa a fase nova. Então é um momento que a gente pode estar mais introspectiva, mais reflexiva, mais voltada para nós mesmas. E ainda mais que Aquário é um signo mental, então eu vejo um momento de muita reflexão mental, tá? Principalmente, e agora, até 7h33, a Lua fez uma conjunção com Plutão. Então eu tô sempre trazendo essa conexão com os mitos para vocês. Então Plutão é Hades na mitologia, que é o rei do submundo, é o rei dos infernos. Então quando a Lua ela faz essa conjunção, é como se a gente fizesse essa descida ali. E eu sempre falo o quanto é melhor que ela seja voluntária, né? Do que às vezes a gente é levada e tal. Então a gente fazer o que seria essa forma voluntária? É a gente ter essas práticas para expurgar essas práticas catárticas, que Plutão fala muito disso, sabe? Então só que no momento que você tá gritando, ou que você tá fazendo esses movimentos de liberação, enfim, é você propiciar isso pro seu corpo, tá? Principalmente para quem tem planetas em aquário, ascendente em aquário, agora com Plutão em aquário, isso vai ser algo que sempre vai estar aparecendo para vocês. Então, busquem essas práticas, terapias corporais, terapias energéticas, isso vai ajudar muito, tá? Principalmente Lua, ascendente, ajuda muito você ter um meio de expurgar que seja saudável, tá? Porque eu acho que eu até comentei isso, acho que foi ano passado, que quando o Plutão estava em Capricórnio, eu tenho o ascendente Sol em Capricórnio. E toda vez que a Lua entrava em Capricórnio e fazia conjunção com Plutão, e estava perto ali do meu ascendente, muitas vezes assim eu vomitava. Era um expurgo assim realmente muito forte. Então, você ter canalizar essa energia de expurgo de uma forma que seja benéfica para você, sabe? Às vezes pode ser escrita, às vezes pode ser através de movimento corporal. Então é ter um meio, tá? E voltando até o que eu falei, é ter essas práticas assim para canalizar da melhor forma, tá? E que mais? Deixa eu pensar aqui que eu escrevi. Então, eu coloquei no horóscopo, né, para você perceber como a Lua fala da nossa energia emocional e Aquário vai falar desse poder mental. Então eu coloquei o que pode estar roubando a sua energia emocional, o seu poder mental. Se você tem se relacionado de uma forma tóxica ou dependente com tecnologias, com redes sociais, né, com algum coletivo, algum grupo, algum ideal, porque Plutão ele pode trazer muito dessas questões ocultas, essas relações de dependência, esses comportamentos tóxicos que a gente tem, tá? Então, ter esse momento ali para olhar para isso, olhar para os seus medos, olhar para as suas inseguranças, anotar os gatilhos. Eu lembro também que uma das práticas que a minha psicóloga me passou no começo era eu anotar tudo que eu sentia que tirava minha energia, todas as coisas, porque eu não sabia direito o que falar para ela. Então ela falou, Mari, me fala aí tudo que você sente que te desgasta, sabe? Que acaba sendo ali a nossa sombra, né? Então Plutão vai falar muito sobre esse nosso lado sombra mesmo. E é isso. E outra coisa que eu tava pensando também, dessa mudança, né, de Capricórnio para Aquário, eu acho que eu até trouxe ontem nos stories que eu tava falando sobre as progressões secundárias, que é uma técnica que fala sobre o nosso tempo interno, as nossas mudanças internas. Então a maioria dos meus planetas ali, meu ascendente e o meu sol, eles progrediram para Aquário. E eu percebi muito essa mudança. Então o Capricórnio ele vai falar muito dessas questões tradicionais, tem esses vínculos familiares, até por essa oposição com o signo de Câncer, tem muito essa conexão com a família. Então, o momento que os meus planetas em Capricórnio progrediram para Aquário, meu Sol, meu ascendente, foi o momento assim que eu rompi muito com questões familiares, questões que eu estava seguindo ali um padrão da minha família, e eu comecei a buscar principalmente cuidados com a minha saúde mental. Então, Aquário tem muito a ver com isso, né? E também buscar esses grupos, essas comunidades, essa coletividade para além dessas questões familiares, para além dessas nossas fundações, sabe?
Então eu vejo isso, e é muito legal. Então, se você já nunca fez uma leitura das suas progressões secundárias, é muito interessante para perceber, principalmente quando tem essa progressão de signo. Então, no nosso mapa, cada uma das faixas dos signos tem aproximadamente 30 graus. Na progressão, anda cerca de 1 grau por ano. Então, quando você já passou de 30, com certeza já progrediu. O ascendente, o sol. E é muito legal ver. Eu vejo muito isso nas leituras de previsões que eu faço. O quanto, nossa, quando progride, a pessoa muda completamente, assim. É muito interessante. Então, essa mudança de Capricórnio para Aquário é muita libertação. A mudança de ascendente em Sagitário para ascendente em Capricórnio, a pessoa volta muito para as questões materiais. E de Aquário para Peixes, eu lembro até de uma amiga minha que ela falou: nossa, Maria, agora eu tenho sentimentos, porque ela tinha todos os planetas em Aquário. E daí progrediu para Peixes. Então é muito interessante fazer esse acompanhamento. Normalmente as pessoas usam mais a revolução solar, mas as progressões secundárias, a gente consegue entender muito o nosso tempo interno, essas mudanças internas mesmo. Então a gente consegue entender muito. Então eu indico vocês a fazerem. Então acho que era isso que eu queria falar sobre o signo de Aquário. 9/2, daqui a pouquinho, o Mercúrio vai fazer uma conjunção com o Saturno. Então Mercúrio está em Peixes, Saturno também está em Peixes. Mercúrio em Peixes é considerado uma dificuldade para Mercúrio, que é a mente. Por quê? Porque Peixes é regido por Júpiter, é regido por Netuno. E são símbolos assim de espiritualidade, de fé, de compaixão, e Mercúrio é muito racional. Então, como que você vai trazer para o discurso uma experiência? Algo que às vezes chega até a ser mágico, sabe? Eu tava até vendo... Ontem eu tava vendo... Como que chama aquela série que eu tava assistindo? 100 Anos de Solidão, que o Gabriel Garcia Marques, ele tem o Mercúrio em Peixes. Então traz muito esse mágico através das palavras, às vezes essas coisas que a gente nem consegue descrever. Então às vezes é muito difícil, porque quer trazer essas águas inconscientes, essas questões assim que não são palpáveis. Então eu vejo que muitas vezes pessoas que têm Mercúrio em signos de água, então Câncer, Escorpião, muitas vezes a expressão não é necessariamente verbal ou assim extremamente racional, mas acaba sendo muito poética, ou vai muito para dança, poesia, pintura, artes, essas outras formas assim, ou tem uma forma mais muito assim diferente de raciocinar, de entender as coisas. Não segue o caminho comum assim, tabela, síntese, na questão da organização. Então tem outras formas, é muito diferente assim a organização. Então Mercúrio em Peixes, às vezes ele bagunça tudo para arrumar também, né? Peixes vai falar sobre esse todo, essa conexão com um certo caos. Então é como se a gente estivesse lidando ali com todo o nosso inconsciente. Então às vezes parece uma coisa muito grandiosa. Tô sentindo várias coisas, como que eu vou falar? Que tá vindo sensação, tá vindo sentimento. Então é isso. Peixes traz toda essa energia, mas como vai fazer essa conjunção com Saturno? Saturno é o planeta dos limites. Então é como se esse Mercúrio em Peixes ali, todo voltado para esse realismo mágico, ele encontra esse velho ancião. Ele encontra esse Deus do tempo que dá um aprendizado assim sobre estrutura, sobre limites. Então é como se a gente conseguisse ali perceber, eu tenho sonhos, como que eu estruturo isso? Ou eu tenho uma dificuldade de organizar os meus pensamentos, como que eu lido com isso? Ou os meus pensamentos, eles estão muito voltados para procrastinação, para pensamentos, para essa vontade de escapismo, de fugir, de não fazer as coisas que eu quero. E Saturno, então, ele dá essa barragem ali para as águas. Então eu vejo que pode ser um momento assim que traz bastante introspecção. Mercúrio em Peixes, ele já fala muito sobre silêncio. E Saturno, ele também vai falar sobre silêncio, paciência, introspecção, reflexão profunda. Então eu vejo esse encontro assim, muito potente pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente olhar assim, pra onde a gente quer estar daqui 3 anos, 30 anos, que é o ciclo de Saturno. Ele fica cerca de 2 anos e meio em cada um dos signos, faz a volta completa em quase 30 anos. Então é pensar a longo prazo, mas também olhar para essa nossa sensibilidade, como às vezes é a partir desse sentir, é a partir dessa conexão com o todo que a gente também pode estruturar algo. Então não deixar perder essa magia, sabe? Então eu acho que é isso. Eu também tô lendo
o livro, como que chama? A Casa dos Espíritos, que também é dessa vertente do realismo mágico. E é muito essa conexão com a magia do dia a dia. Então, o quanto é importante a gente se reencantar todos os dias, não perder isso, né? Então, seja através de uma música, seja através de um livro, seja através dessa contemplação. Agora, eu até lembrei que esses dias eu postei nos stories que eu ia tirar um tempo só pra ficar contemplando o nada. E a Luísa do Lux Astrologia, ela tem lua em peixes. Então ela falou, eu sempre faço isso. Então eu acho que peixes tem muito essa questão de às vezes parar e só ficar, tipo, olhando nada, o vazio, o silêncio. Então às vezes é importante também. Então esse momento pode ser um momento de você contemplar esse todo e o nada ao mesmo tempo. E Mercúrio em Peixes é assim, gente, a gente fica viajando um pouco mesmo. Então, mas traz essa profundidade na comunicação, no pensamento, mas também é um momento de encarar esses limites, lidar com esses limites. Às vezes, se você está se excedendo nessa questão mental, de comunicação, de expressão, o Saturno ele pode falar, vamos dar uma cortada aqui, tá demais. Não precisa disso tudo. Depende de onde você tem peixes no seu mapa. Então, dá uma olhada ali. Então, por exemplo, você tem, deixa eu ver, você tem ascendente em touro. Então, peixes ali na casa dos amigos, dos grupos. Então, às vezes, você está se doando demais em um grupo, se doando demais para amizade, se doando demais para um projeto. Então, às vezes, é perceber, cara, eu tenho limites, a minha mente tem limite, meu corpo tem limites. Essa experiência na Terra tem limites, tá? Então, pode ser um momento de sacar isso, tá? Então, é legal olhar ali onde você tem o signo de peixes no seu mapa. Aí traz mais informações. Que mais? E Saturno, ele rege os ossos, ele rege os dentes. Então, pensando que Mercúrio fala sobre a nossa atividade mental, então, às vezes, quando a gente tá ansiosa, traz esse ou nos joelhos, né, essa inquietação, ou às vezes aqui nos dentes também. Então, às vezes, ter esses momentos assim pra relaxar, ter essas práticas ali de só se entregar, sabe? Que tem muito a ver com essa energia pisciana também. Então, é isso pela manhã. Então, o último aspecto da manhã é aí 9 e 2. E aí, o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser só 20 e 54, que vai ser com Vênus. Aliás, a noite tá muito boa, gente. Então, se vocês que ficam perguntando, hoje o dia tá bom, tá legal pra aproveitar, pra fazer coisas legais, divertidas, prazerosas, hoje a noite tá muito bom, porque a Lua, apesar de minguante, a Lua ela vai fazer aspecto com os planetas benéficos, que são conhecidos como benéficos na astrologia tradicional. Vênus, que é a pequena benéfica, e Júpiter, que é o grande benéfico. Então, 20 e 54, a Lua vai fazer um sextil com Vênus, e 23 e 33, a Lua vai fazer um trígono com Júpiter. Principalmente entre esses dois horários, assim, muito bom para você fazer, para encontros, para atividades prazerosas, artísticas, criativas. Então, esse contato da Lua com a Vênus, 20 e 54, favorece essa sensibilidade artística, esse contato com coisas agradáveis, coisas que você gosta. Vênus também vai falar sobre desejos, sobre relacionamentos, mas lembrando que a Vênus está em Áries. Então a Vênus, às vezes, ela pode dependendo, eu até já trouxe um pouco dos contextos nesses outros dias do que essa Vênus em Áries, regida por Marte em Câncer, pode trazer, que às vezes são traumas emocionais, e os traumas emocionais, às vezes ele pode ser tanto aquela definição assim de apego evitativo quanto apego ansioso. Podem ser nesses. Então, às vezes, é alguém que preza muito pela autonomia, ou alguém que preza muito por essa segurança, ou tem muita essa ansiedade. Enfim, são vários cenários, mas o que eu quero dizer é que essa Lua em Aquário, fazendo esse sextil com Vênus em Áries, é uma prioridade muito grande da nossa independência, da nossa autonomia. Porque Aquário e Áries são signos que falam sobre independência, falam sobre liberdade. Então, assim, é bom para relacionamentos, mas a partir desse ponto, sabe? Então, priorizando muito, assim, o seu poder mental, priorizando a sua energia, a sua autonomia, a autonomia dos seus desejos, tá? Lembrando que como a Vênus em Áries está sendo regida por Marte em Câncer, e agora ele ainda está pegando força, tá? Ele acabou de sair da retrogradação, então ainda ele tá se direcionando, assim, para agir, tá direcionando a sua energia, tá? Então, as coisas podem acontecer muito lenta ainda. Apesar de Áries ser um signo de muita direção, de muita assertividade, de muita rapidez. O que mais que eu ia falar? 23 e 33, a Lua ela então vai fazer esse trígono com Júpiter, que é um aspecto muito bom também, que ajuda a fluir.
Então, tanto Aquário quanto Gêmeos são signos de ar, então favorece muito essas trocas mentais, sociais. Aquário, então, fala sobre esse coletivo, redes sociais, grupos. Gêmeos vai falar sobre atividades mentais, de aprendizado, conhecimentos, trocas. E Júpiter, ele tá ali expandindo as ideias, expandindo as nossas formas de comunicação, a nossa linguagem, o nosso entendimento mental, que às vezes o que acontece é a gente ter um monte de ideia, ter um monte de informação e acumula e não sabe o que fazer com isso. Às vezes acontece isso, a gente fica muito dispersa porque tem várias ideias, muitas coisas, a gente não consegue desenvolver muito. Mas até pensando que nesse aspecto agora de manhã Mercúrio vai encontrar Saturno, pode ser uma forma da gente conseguir estruturar. Tá, eu tenho várias ideias. Como que eu planejo isso? Como que eu organizo isso? Então aproveitar esse aspecto ali das 9. Mas voltando para o aspecto da 23-33,